Muitas pessoas desencarnam de forma inconsciente por perderem o controle de suas ações. Será que mesmo sem saber que isso irá liquidar a sua vida, este espírito pagará um preço alto por isso? Para onde vão estes irmãos que não conseguem refazer as suas ações a tempo? Antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Está começando mais um episódio do Liberdade Atômica. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: alguns espíritos escolhem como prova o contato com o vício. Não haverá aqueles que escolhem essa prova pelo desejo de viver em um ambiente no qual gostam e sentem-se bem? Não estarão eles se entregando livremente às tendências materiais? E o Espírito da Verdade responde: sem dúvida que existem espíritos assim, mas só fazem essa escolha aqueles que possuem o senso moral ainda pouco desenvolvido. A provação está em viver a escolha que fizeram e eles a sofrem por longo tempo. Cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação das paixões inferiores traz consequências deploráveis e o sofrimento lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nessa situação até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para resgatá-los através de existências aproveitáveis. Em seguida, Kardec faz uma nova pergunta: não parece natural que os espíritos escolham as provas de menor sofrimento? O Espírito da Verdade responde: para quem está encarnado, sim, para o espírito, não. Quando o espírito está liberto do corpo físico, a ilusão cessa e ele pensa de outro modo. Em seguida, Kardec faz um comentário referente à escolha consciente do espírito. O homem, quando está na Terra, submetido às ideias terrenas, consegue ver em suas provas apenas o lado desagradável. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas provas que, do seu ponto de vista, podem ser conciliadas com os prazeres materiais. Entretanto, quando está no mundo espiritual, o homem compara os prazeres ilusórios e grosseiros da terra com a felicidade inalterável que ele entrevê. Então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? É assim que o espírito pode escolher a prova mais rude e, por consequência, uma existência mais dolorosa, na esperança de alcançar mais rápido um estado melhor, da mesma forma que o doente escolhe o remédio mais amargo para se curar mais depressa. Aquele que deseja ver seu nome ligado à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho florido. Sabe dos perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se for bem-sucedido. A liberdade de escolha que possuímos sobre nossas existências e sobre as provas que devemos sofrer deixa de causar espanto ou surpresa quando consideramos que os espíritos, libertos do corpo físico, avaliam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles percebem que existe um objetivo bem mais sério do que os prazeres passageiros do mundo. Assim, depois de cada existência, eles compreendem o progresso que realizaram e o que ainda lhes falta em pureza para atingir esse objetivo. É por essa razão que, quando estão encarnados, se submetem voluntariamente a todas as dificuldades. Os próprios espíritos pedem existências que lhes permitam alcançar mais rapidamente a meta que traçaram. Portanto, não existe razão para nos admirarmos em ver o espírito não dar preferência a uma existência mais suave. No estado de imperfeição em que se encontra, o espírito não pode querer desfrutar de uma existência feliz e sem amarguras. Ele entrevê essa existência mais feliz e é para alcançá-la que ele procura se melhorar. Não vemos diariamente o exemplo de escolhas semelhantes? O homem trabalha uma parte de sua vida, sem descanso, para reunir posses que garantam seu bem-estar. Não é uma tarefa que ele se impõe visando um futuro melhor? O militar que se oferece voluntariamente para uma missão perigosa, o viajante que enfrenta os maiores perigos por amor à ciência ou mesmo no interesse de sua própria fortuna, o que isso representa
senão provas voluntárias que lhes proporcionarão honra e proveito se forem bem-sucedidos? A quanta coisa o homem não se sujeita e não se expõe pelo seu interesse e pela sua glória? Os concursos também são provas voluntárias a que os concorrentes se submetem com o objetivo de se melhorarem na carreira que escolheram. Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pelas posições inferiores, que são também outras provas. A vida humana é uma cópia da vida espiritual, na qual encontramos, em escala menor, todas as mesmas ocorrências. Se na vida terrena muitas vezes escolhemos as provas mais difíceis, com vista a um objetivo mais elevado, porque o espírito, que vê mais longe, e para quem a vida do corpo é apenas um incidente passageiro, não escolheria uma existência laboriosa e cheia de renúncias, sabendo que ela o conduzirá a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que pedirão para serem príncipes ou milionários, uma vez que cabe ao homem escolher sua próxima existência, são como os míopes que veem apenas o que tocam, ou como as crianças gulosas que, ao serem perguntadas sobre a profissão que desejam seguir no futuro, respondem: gostaríamos de ser pasteleiros ou confeiteiros. O viajante que se encontra no fundo de um vale coberto pelo nevoeiro não vê a distância nem os pontos extremos do seu caminho. Mas quando chega ao topo da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que resta a percorrer. Vê o seu objetivo e os obstáculos que ainda precisa transpor e pode planejar com mais segurança os meios para atingi-lo. O espírito encarnado é semelhante ao viajante no fundo do vale. Livre das ligações que o prendem à terra, sua visão é a mesma daquele que subiu ao topo da montanha. Para o viajante, o objetivo é o repouso após o cansaço. Para o espírito, o objetivo é a felicidade suprema após as dificuldades e as provas. Todos os espíritos dizem que, no mundo espiritual, pesquisam, estudam e observam para fazer a escolha mais apropriada. Não temos um exemplo desse fato na vida terrena. Não buscamos através de anos a carreira que achamos mais adequada aos nossos objetivos. Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos representa um período da vida. Não empregamos cada dia para planejar o que faremos no dia seguinte. O que são para o espírito as diferentes vidas em corpo físico, senão etapas, períodos, dias da sua vida espiritual? A vida espiritual, como sabemos, é a vida verdadeira, uma vez que a vida em corpo físico é apenas transitória e passageira. Após este comentário, Kardec faz uma nova pergunta. O espírito pode escolher suas novas provas enquanto está encarnado? E o espírito da verdade responde: seu desejo pode ter influência na escolha das novas provas, mas tudo dependerá da intenção com as que deseja. É preciso lembrar que no mundo espiritual o espírito é livre, vê as coisas de maneira muito diferente, e é nesse estado que ele faz a sua escolha. Mas poderá fazê-la durante o período em que estiver encarnado, porque o espírito sempre tem momentos em que se liberta do corpo físico que habita, principalmente durante o sono. Podemos conceber, após as respostas deixadas pelo Espírito da Verdade, que todas as provas que escolhemos variam de acordo com o nosso grau evolutivo. Por isso que muitos espíritos solicitam adentrar na materialidade através destas provas, pois se encontra ainda débil perante a moralidade plena que os aguarda ali na frente. Tampouco acha que pode desviar das circunstâncias impostas por ele mesmo, que as repele quando dominado por força da sua vontade as ações que o deterioram a alma, se liberta de tal forma como se estivesse de volta ao plano espiritual, pela suavidade que lhe transpassa a pele e o alívio de tanto padecer. A visão do homem encarnado perante a vida no plano espiritual ainda é muito rudimentar, pois todas as situações que os rodeiam e lhe trazem mal-prazeres tendem a ver como algo que lhes foi atingido por má sorte, ou porque está com algum tipo de mal-olhado, ao invés de perceberem a riqueza da oportunidade que ali está embutida para a sua própria evolução.
A nossa preparação para a descida na Terra não é muito diferente de quando estamos já vívidos na carne e traçamos a nossa jornada terrena de tal forma como se soubéssemos que iríamos viver muito tempo. Alinhamos o que queremos fazer como profissão, qual área iremos atuar, de forma muito parecida com o planejamento que traçamos no astral, juntamente com os nossos mentores espirituais. E dependendo da evolução do espírito que ali traça sua descida, ele mesmo pode escolher, sem o aconselhamento de demais espíritos, a sua nova experiência na Terra. Então muitos irmãos passam a se perguntar: ora, por que então eu não escolhi a prova da riqueza? Que se parece em primeiro momento com uma prova muito mais tranquila de se passar. Equivocados estão os que pensam assim, pois na visão do espírito, a melhor prova é aquela que fará com que você evolua mais, sendo ela na miséria ou na abundância. Nós que estamos encarnados agora, passamos a pensar desta forma. Após acabar esta experiência na matéria, o espírito passa a pensar com outra mentalidade devido à visão totalitária que tem da situação, que antevinha com toda a limitação que a materialidade exerce sobre nós.